Muito bem, então nós já vimos a função seno, a função cosseno e a função tangente. Vimos o gráfico, falamos da periodicidade da função, analisamos os diversos valores de definição de domínio, imagem, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Tá bem? Essas são as funções mais importantes. Mas existem algumas funções secundárias, tá legal? Nesse campo do arco do ciclo trigonométrico, que vale a pena mencionar. Bem, elas não são a coisa mais importante do mundo, mas a definição é tão simples que não vale a pena não saber. Legal? A primeira delas, a gente vai aproveitar que a gente está falando aqui sobre a função tangente e a gente vai definir a função cotangente. Tá legal? Cotangente. Bom, nessas definições que nós estamos vendo, esse normalmente tem uma relação com o inverso, tá bem? Então, quando eu estou falando da cotangente de x, o que eu estou falando é do inverso da tangente de x, ok? Bom, se a tangente de x é seno sobre cosseno, então é natural pensar que o inverso da tangente é cosseno sobre seno. Tá bem? E nesse caso, então, eu percebo que eu não posso ter o seno de x igual a zero. Tá bem? Então, você pode fazer as mesmas análises de domínio como a gente fez na tangente. Legal? Quando é que o seno de x é zero? Você lembra? Vamos mentalizar. O seno de x é a projeção na vertical. Então, o seno de x é zero quando x é zero ou π. Então, usando aquela mesma técnica que a gente fez antes, x não pode ser igual a zero mais um número inteiro de meias voltas, kπ. Onde k pertence aos inteiros, 0 mais k vezes π. Tá legal? Meias voltas, 0, π, 2π, 3π e assim por diante. Então, o domínio desta função cotangente é x pertence aos reais, tal que x diferente de k vezes π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Só para a gente exercitar essa ideia de como analisar domínio de função. Uma outra forma da gente chegar a essa conclusão é lembrar que aqui o denominador é a tangente. Portanto, a tangente não pode ser igual a zero. Tá bem? Quando é que a tangente não é igual a zero? Para valores de 0, π, 2π e assim por diante. Legal. Uma segunda função que vai aparecer é a função que a gente chama de secante. Tá legal? A gente escreve sec e ela é a secante. Muito bem. Isso às vezes pode parecer um pouco confuso, porque a função secante pareceria que seria... Bom, se a cotangente é o inverso da tangente, talvez a secante, que é um nome diferente, ela aparece com seno, então ela deve ser o inverso do seno. Mas não, a secante de um ângulo, secante de x, ela na verdade é o inverso do cosseno deste ângulo. Tá bem? Então, naturalmente, se ela é assim, eu preciso definir cosseno de x diferente de zero. Fica o exercício para você determinar qual é o domínio desta função, ou seja, se o cosseno de x não pode ser zero, quais são os arcos que ele não pode assumir? Bom, você já deve ter chegado à conclusão de que o x ele não pode ser igual a π sobre 2 mais k vezes π, ou seja, um número inteiro de meias voltas, onde k pertence aos inteiros, tá legal? Então, o domínio da função secante é igual a x pertencente aos reais, tal que o x não pode ser π sobre 2 mais k vezes π, ou seja, não pode ser nem π sobre 2, nem 3π sobre 2 e assim por diante. K pertencente aos inteiros. Tá bem? Bom, e por último nós temos a cossecante. Cossecante. Legal? A gente escreve assim, cossecante. Vocês já devem imaginar do que se trata a cossecante, também. Se a cotangente é o inverso da tangente e a secante é o inverso do cosseno, então a cossecante
Legal? Que a gente pode escrever assim. É comum às vezes aparecer com um S também. De x, ela é o inverso do seno de um ângulo. Tá legal? Mais uma vez, eu não posso ter o seno de x igual a zero. O seno, se vocês lembram bem, o seno não é zero quando? A gente até já analisou aqui. O seno é zero quando eu estou nos valores 0 e π, ou múltiplos desses valores. Então, é todo x real, o domínio é todo x real, x diferente de k vezes π, com k pertencente aos inteiros. Tá legal? Bom, gente, a partir daqui, o que pode aparecer de problema? Pode aparecer problemas onde ele te mostra, calcule a cossecante ao quadrado mais a tangente ao quadrado de um número, dado que o seno deste número é igual a tanto. Legal? Tem problemas desse tipo, procurem trabalhar, os conceitos estão aqui, legal? Façam os exercícios, qualquer coisa a gente se vê na aula ao vivo e resolve mais dúvidas por lá. Até logo e a gente se vê. Tchau!